Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Estamos aqui reunidos mais uma terça-feira para dar continuidade à leitura do livro A Origem do Direito Sistémico, de Sami Storch e Daniela Migliari. Como todas as terças-feiras, a leitura vai ser orientada nesta específica pelo René Schubert. Muito obrigada, René. A Helena Júlia vai fazer a leitura e vai haver espaço para colocar questões, compartilhamentos, e também recordo que este encontro é gravado e disponibilizado mais tarde no canal do YouTube de Hamilton Plácido da Rosa. Também trago aqui uma notícia que o Ronaldo trouxe, que há um artigo sobre a justiça restaurativa no site do UOL, para que quem sentir que é interessante poder consultar, uma vez que estamos a ler este livro orientado para o direito sistémico. René, passo agora para você, por favor. Obrigado, Manuela. É sempre importante essas notícias que os colegas trazem, porque é a discussão que a gente tem, né? A gente está debatendo muito, né, sobre as constelações familiares, o direito sistêmico, a justiça restaurativa, que são esses modelos novos, e por serem modelos novos, tem tanto críticas como tem elogios, tem receptividade e também tem uma cautela, né? E é importante isso, né? Vamos continuar estudando nesse grupo, em outros, né, para que a adaptação dessas abordagens seja da forma mais pacífica possível e que ela seja mais possível, né, para que mais pessoas possam ser beneficiadas com isso. É muito importante isso que a Manuela nos falou do grupo de estudos estar no YouTube, né? Então tem muitos feedbacks de colegas que acabam acompanhando posteriormente, né, as aulas no YouTube, e se vocês que estão nos assistindo no YouTube tiverem dúvidas, vocês podem também postar suas dúvidas aí no canal do Hamilton, que isso, querendo ou não, vai chegar aqui a nós no grupo de estudos e podemos dar sequência nessa dúvida, nessa reflexão aqui ao vivo. Bem, vamos dar continuidade, né? Semana passada vocês estavam com o Marcos, pude acompanhar o finalzinho com vocês. Vamos dar sequência, por favor, Helena. Impactos financeiros e remuneração no direito sistêmico. E isso impacta nos rendimentos financeiros desse profissional? Afinal, o conflito dá dinheiro, certo? Sim, do mesmo modo que a doença é rentável para o médico, para os médicos. É preciso uma nova forma de contratação. O mercado tem que se adequar a essa nova forma de trabalhar. Isso já está acontecendo. Para que haja o equilíbrio na troca? Exatamente. Se a pessoa é advogada, por exemplo, ela está sujeita às limitações de sua categoria. A exemplo do mediador também. Cada categoria tem suas limitações, suas prerrogativas, o seu próprio código de ética. E isso também se aplica ao juiz. Não é tudo o que ele vai poder fazer, pois tem que se manter no lugar de juiz. No entanto, os limites não estão mais tão rígidos quanto eram. Sami, a partir da sua própria percepção quanto a essa necessidade de reserva de mercado, isso pode ter a ver com a questão financeira? É natural que esse movimento gere uma insegurança inicial em algum desses procedimentos, em algum desses profissionais. Afinal, é algo que exige uma readequação. No entanto, como dizem os antigos, é no andar da carroça que as melancias se ajeitam. No caso da mediação, embora já esteja institucionalizada há alguns anos, os advogados ainda estão se adequando a isso. Abriu-se um campo de trabalho com a mediação privada.
Os tribunais estão contratando mediadores. Ganham por hora de trabalho? Tem algumas formas de remuneração. Depende do tribunal, e isso ainda não está totalmente definido. Ainda se está experimentando. Os advogados estão refazendo seus contratos para prever a possibilidade de uma conciliação, de modo a poder considerar e definir o valor dela. Porque, antes, a tendência era pensar assim: se resolver na conciliação, o trabalho vai ser muito menor, porque quase não me deu trabalho. Quando, na verdade, se a questão se resolver mais rapidamente, o cliente pode ganhar mais, nem sempre em termos financeiros, mas certamente ele vai se sentir satisfeito por ter conseguido um resultado mais satisfatório, vantajoso, rápido e definitivo. Isso exige do profissional de advocacia uma maior compreensão, uma capacitação a mais, e é certo que ele possa cobrar por isso. Por exemplo, para quem você fica mais contente de pagar mais? Para um médico que te cura de forma mais eficaz, rápida e definitiva, ou para outro cujas abordagens de tratamento são ainda longas, dolorosas, com medicamentos caros e que podem deixar sequelas? E com tantos machucados. Sim. Então, se estamos enfocando questões de cura, de métodos e formas, a cura sistêmica para os conflitos tem um grande valor. O advogado tem esse conhecimento e pode oferecê-lo para o seu cliente, obviamente, poderá cobrar por isso. Algo semelhante está acontecendo nas mediações também. A tendência é que as práticas sejam cada vez mais valorizadas. Aliás, acredito que as práticas autocompositivas tenderão a ser as principais formas de resolução de uma lide. O processo adversarial é que está se tornando uma prática alternativa. As resistências em relação a essas novidades também vêm desse receio que as pessoas têm em relação às mudanças em geral. Óbvio que sim. Existem pessoas que estão satisfeitas com o seu status quo e, portanto, não querem saber de mudar. São absolutamente resistentes às mudanças necessárias. No entanto, também existem as pessoas que estão insatisfeitas, estão conscientes dessa necessidade, mas ainda assim têm receio da mudança. As pessoas tendem a temer o que é novo e desconhecido para elas. Procuro não me focar e nem me deter nessas resistências, porque no fundo elas não importam, só são temporárias. Por que existem aqueles que vão tomar a frente e fazer acontecer? É claro, o fato é que existem advogados que trabalham com o direito tradicional em número suficiente para atender esses clientes que preferem esse tipo de abordagem tradicional. E existem meios para isso também. Se a pessoa não quiser trabalhar com a constelação, nem com as mediações, por exemplo, existem os meios para que possa ser atendida pelas formas do direito tradicional. O sistema jurídico tem meios para isso e continuará dispondo deles, enquanto forem vistos como necessários. Também existem as pessoas dispostas e disponíveis para buscar as abordagens que o direito sistêmico oferece. O mundo é muito grande e as possibilidades são infinitas. Por isso, hoje, existem pessoas pesquisando sobre esse assunto, dispostas a enfrentar um certo risco necessário para ter a chance de descobrir coisas que podem fazer diferença na história da humanidade. Descobrir algo que realmente tenha valor. E sim, existem pessoas que estão se dedicando de forma entusiasmada e comprometida a isso. Só um instantinho, Helena. Aqui é só um adendo em relação à mediação. Eu lembro que numa das minhas palestras iniciais, mais voltadas para a constelação familiar, mas eu fui chamado aqui pela OAB de Jabaquara para falar da constelação familiar em 2013. Grande parte do público eram mediadores ou pessoas que estavam estudando a mediação. E
eu pude perceber isso que o Sami falou aqui, né? Criou-se uma tendência, uma possibilidade dos mediadores particulares, né? Das pessoas que começam a estudar, investir na mediação, né? Para poderem ser contratados como mediadores, assim como existem psicólogos. Existe o psicólogo jurídico que responde diretamente, né, ao meio jurídico, e existem psicólogos que podem ser contratados para fazer laudos, para fazer avaliações psicológicas, né, das partes ou de uma parte específica. Né? Então, isso já aconteceu comigo, né, de me procurarem para fazer um trabalho específico, né, de avaliação psicológica de crianças, de um caso de litígio, num caso de separação. A mediação, ela tem crescido muito no direito, mas assim em outras áreas também. Então, um dos nossos colegas da Hellinger Schule, que é o Rinaldo Almeida, escreveu um livro que chama Mediação Escolar. Né? E ele trabalha exatamente com isso, ele trabalha com mediação de conflitos dentro de escolas. Nós temos mediadores sociais, né, que trabalham como diplomatas. Né? Eles vão em locais onde há adversidade, onde há conflito, e tentam, de um outro lugar, de um terceiro lugar, mediar essa situação. Né? Temos dentro das psicoterapias, hoje, tem os terapeutas de casais e existem mediadores de casais, né? Que são, muitas vezes, pessoas que mediam conflitos pontuais dos casais, não necessariamente levando a uma psicoterapia de casal, mas para pontualmente olhar para um conflito, para uma discordância entre homem e mulher, homem, mulher e mulher, para que o casal possa, então, chegar a uma melhor concordância e continuar juntos, né, juntas, em sua relação. Né? Então, essa categoria, né, cada vez mais ela está aparecendo como uma profissão mesmo, ser um mediador. E por que isso é importante falar? Dentro de toda a família, se a gente estuda, né, pela Gestalt terapia, se a gente estuda pela terapia sistêmica familiar, pela psicanálise, sempre existe um mediador. Muitas vezes é a mamãe. Muitas vezes é o filho do meio, que está no meio, está mediando, mas sempre existe alguém na família que media. Sempre existe alguém que ouve os dois lados. Por mais absurdo que um dos lados pareça, essa pessoa consegue parar, escutar e falar, veja bem, existe este lado também, porém, tá. E existe esse lado aqui, porém, tá. Esse é um trabalho que é feito por uma pessoa que está num lugar retirado, ou talvez vocês preferirem a palavra, num lugar neutro, para poder escutar duas polaridades e oferecer uma terceira, que não é uma polaridade extrema para cá nem para cá, mas que, de repente, tenta, e aí eu vou usar a palavra que você trouxe, Helena, integrar aqui no meio. Não é nem tanto para esse lado, não é nem tanto para esse lado, mas será que é possível nós três estarmos aqui no meio? Então, a mediação, como uma modalidade, é fantástica nos conflitos. Né? Então, a gente vai encontrar lá na saúde, a gente vai encontrar lá na educação, a gente vai encontrar lá no direito. Né? E muitas vezes é questionado ao facilitador de constelações familiares, você é mediador? Não, nós somos facilitadores. Talvez alguns aqui tenham também a formação de mediação. Né? E eu conheci vários colegas na Hellinger Schule que estudaram mediação de conflitos, né? E atuam na justiça como mediadores, seja integrando, e aí eu vou pegar o exemplo aí do Eurico, né, que acabou de falar do começo, né, daí da iniciativa de justiça restaurativa no seu campo. Existem locais que começam com voluntários, né, de mediação, que estão criando esse espaço, e esse espaço começa a ser usado, né, pelos juízes, pelos promotores, pela defensoria,
né, como uma possibilidade, uma visão, desde que as partes também estejam de acordo com isso, né? Por enquanto, dentro do sistema judicial, mediadores, facilitadores trabalham voluntariamente, tá? Não existe um ônus para a justiça em relação a isso. Então, é muito interessante isso que o Sami coloca aqui, né? Quando, isso na página 217, né? Se resolver na conciliação, o trabalho vai ser muito menor porque quase não me deu trabalho. Quando, na verdade, se a questão se resolver mais rapidamente, o cliente pode ganhar mais, nem sempre em termos financeiros, mas certamente ele vai se sentir satisfeito por ter conseguido um resultado mais satisfatório, vantajoso, rápido e definitivo. Lembrando que o Sami sempre está falando do lugar de juiz que olha para as duas partes, né? Então, ele não está favorecendo uma das partes que acha que é vantajoso. Não, quando todos encontram, falam, ok, essa é uma solução vantajosa, essa é uma resolução possível para A e para B, né? E isso está sendo feito por um juiz que está lá, está sendo feito por um advogado, por um promotor que estão lá. Mas e o facilitador e o mediador? Esse é um outro espaço que, por enquanto, é um espaço voluntário, né? Mas esperamos que sim, né, com a regulamentação, né, esse espaço vai ganhar cada vez mais importância e, logicamente, para ter uma justa troca, um equilíbrio na troca, ele também vai ter os seus valores atrelados, né? E aí a gente vai entrar numa outra engrenagem aí, que é a engrenagem do Estado, de como se vai fazer esse pagamento, se vai ser concurso público para mediador, para facilitador, quer dizer, isso não existe ainda, né? São pessoas que, né, como o Eurico, né, estão lá, estão disponibilizando, trabalham lá, mas estão... tem esse espaço, tem essa possibilidade. Vamos tentar isso? Né? Então, é uma resposta para um sistema que está carente, sim, de alternativas. Que é o que a gente estava falando do Sistema Único de Saúde. Sim, quando entra a constelação familiar, danças circulares, resolução de conflitos de diversas formas, são alternativas para pessoas que são carentes de alternativas, precisam de um espaço, né? Então, esse espaço está surgindo. René, mas eu acho que ainda está muito bagunçado. Verdade, né? Está bagunçado, e aí, fantástica metáfora do Sami, é no andar da carruagem que as melancias se ajeitam. É isso que a gente está fazendo, né? A gente está caminhando. Mas tem crítica. Ótimo, vamos ver como que a gente vai adaptar essas críticas, né? O Sami em nenhum momento se fechou para elas, ao contrário, ele fez um vídeo questionando o que podemos aprender com essas críticas. E sim, está levantando a possibilidade aí de uma regulamentação, para que a constelação não caia tanto no misticismo exagerado, ou numa crença no sentido de uma fé cega, é assim, tem que ser assim, um dogma, né? Porque a constelação familiar, ela parte do caso a caso, né? Então não dá para dogmatizar, né? Não dá para eu falar, olha, mulheres sentam de um lado, os homens sentam do outro. Não funciona assim. Em certos sistemas familiares funciona assim, mas não em todos, né? Não dá para eu aplicar isso como uma reta para todo mundo, né? Por quê? A constelação parte de uma postura fenomenológica. Vamos observar o fenômeno que se mostra em cada caso, né? Isso é fantástico até nos workshops, porque a gente tem lá o workshop, mas a gente não sabe o que o cliente vai trazer. Ele vai trazer uns pepinos. A gente não sabe, né? Porque às vezes o cliente falando do pepino, ele fala, então, mas acho que eu não vou mais trazer esse tema, não. Às vezes, na palestra, né, como o Sami fazia uma palestra das ordens do amor, muitas pessoas na palestra já mudavam sua perspectiva. Por isso que nós, profissionais da saúde, da pedagogia, do direito, muitas vezes oferecemos, né, o nosso saber em espaços sociais,
Porque a gente sabe que isso é terapêutico, sim. Eu trabalho muitas vezes com educação sexual voltada para a comunidade. Sim, eles são carentes de informação. Sim, eles são carentes de meios. Para onde você vai direcionar isso? Para onde você vai direcionar essa criança, esse pai? E na hora que você faz uma palestra, nossa, uau! É possível, sim, terapeutizarmos dessa forma. Não estamos falando de cura. Estamos falando de movimento. Terapeutizar é movimentar o que está estagnado, o que está parado. Em muitos aspectos, a saúde, assim como o direito, tem áreas que estão paradas, que estão estagnadas. E a constelação, assim como outras técnicas, traz uma proposta de fluir, de movimentar. E nós ainda estamos pesquisando, estudando, verificando como tornar isso da melhor maneira possível para todos, né? Tanto para o sistema de justiça, para os profissionais do judiciário, para as partes envolvidas, para profissionais externos e etc. Então, a gente está falando de um grande complexo, de um grande sistema, né? Aqui nós somos um grupo de estudos estudando direito sistêmico, né? A partir de um livro escrito por um juiz sobre direito sistêmico, dentro de uma área chamada justiça ou direito, que é gigantesca, e aqui especificamente tem um cara de psicologia falando para vocês disso. Quer dizer, olha só quantos sistemas vão se intercalando, né? Temos aqui pessoas que são educadores, temos pessoas que são mediadoras. Quer dizer, são vários sistemas que se juntam, se integram e, logicamente, contribuem à sua forma, né? Mas, René, podem acontecer erros. Por isso que a gente está estudando. A gente quer mitigar os erros. A gente quer supervisionar os erros. A gente quer olhar para os fracassos e tentar transformá-los a partir desse lugar, né? Agora, ligar uma grande fogueira e jogar todos os livros na fogueira, isso já aconteceu na nossa história. E não uma vez, tá? Aconteceu algumas vezes. E não ajudou. Não ajudou as partes envolvidas. Ao contrário, né? Aumentou muito o conflito. Né? Então, aqui nós estamos discutindo saberes, falando de saberes, e são saberes que eu posso afirmar, alguns colegas aqui podem afirmar, têm resultados. Né? Nós escutamos dos nossos clientes os resultados. E nós não estamos falando aqui de curas, estamos falando de resultados terapêuticos, de resultados que as pessoas falam, não, isso aqui trouxe uma luz onde eu achava que só tinham sombras. Isso aqui trouxe clareza para uma questão que eu achava que fosse impossível de ser abordada. Né? Então, Marcos Castro mesmo conta um caso num artigo dele, onde ele falou para uma mulher das Ordens do Amor, tal, e ela, depois de uns meses, procurou ele e o Marcos descreve o rosto dela, né? O rosto dela lívido, e ela falando para ele, falando, nossa, aquilo que você falou para mim, aquilo ficou martelando, eu saí daqui com um misto de raiva, de tristeza, de mágoa, e aquilo foi mexendo, e foi resolvendo. Né? Quer dizer, não resolveu sozinho, ela começou a mexer coisas nela, e quando a gente não pode mudar o mundo, a gente começa por nós, né? Quando você se muda, o mundo muda. A constelação é um trabalho de perspectivas, né? Então, se eu não posso mudar a Helena Júlia, né? Porque ela é teimosa, insiste em ser desse jeito, quem sabe eu posso mudar a minha forma de abordar isso com a Helena Júlia. E talvez isso seja uma solução. A gente usa isso muito em terapia de casal. Você chega para A e B e você fala, cara, você não vai mudar ela. Né? E ela não vai mudar você. Agora, vocês dois estão batendo com a unha na ferida. Será que tem outra forma de tocar na coisa sem ser tão dolorido? De lidar com essa coisa sem ser tão dolorido? Talvez aqui, na mediação, talvez aqui na terapia, talvez aqui na frente do juiz. E quantas vezes o Sami ou outros colegas
falaram que viram verdadeiras sessões de terapia acontecendo durante o processo, né? Durante aquela briga, aquelas manifestações, né, de raiva, tal, de repente, algo muda. E surgem acordos, surgem possibilidades. O conflito ele está a serviço também. A gente não está aqui para dizer que o conflito é ruim, né? Mas vamos oferecer possibilidades para esse conflito. A mediação é uma, a justiça restaurativa é uma, constelação familiar é uma. Tá? Me estendi muito. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Eurico, por favor. Bom, eu gosto de refletir sobre um aspecto, né, da aplicação dos meios consensuais de solução de conflitos, que eu digo sempre assim, sabe? Quando a gente utiliza essas práticas, a gente empodera as partes. A gente devolve para as partes o protagonismo delas dentro desse conflito. Então, quando a gente judicializa uma questão, a gente terceiriza. A gente terceiriza a solução daquele ato que eu sofri, ou então que eu causei, a gente terceiriza para um juiz, que ele vai analisar na letra fria da lei. Ele é impedido de colocar qualquer tipo de emoção na decisão dele. Porque se ele fizer dessa forma, o advogado da parte contrária, ele pode alegar que o juiz deixou de cumprir aquilo que está no ordenamento jurídico, aquilo que está estabelecido na lei. Então, mesmo o juiz, ele não tem tanta liberdade para decidir sobre uma questão. Ele está adstrito à lei. Eu acho assim que é genial todas as práticas, né? A justiça restaurativa, a constelação familiar, tudo que a gente puder agregar, a mediação, a conciliação, tudo que a gente puder agregar, eu acho que é um empoderamento daquele causador do ato e do sofredor do ato. Então, a gente empodera essas pessoas para que elas possam tomar para si esse papel que é delas, de resolver a própria questão, sabe? Senão a gente terceiriza e a gente nunca sabe qual a decisão que vai sair daquele juiz. Né? E ele não tem tanta liberdade assim quando a gente imagina. Ele está adstrito à lei. Se ele deixar de aplicar a lei, aí ele, num recurso, numa instância superior, essa decisão dele pode ser anulada. Então, eu gosto muito de pensar isso, sabe? Que é uma forma de empoderamento das partes. A gente devolve para as partes esse protagonismo. Eu acho que isso é mágico, é espetacular, sabe? Só para compartilhar. Sim. Gostei muito da palavra também que você usou, do protagonismo, né? Então, sim. Faz eu lembrar de uma frase, né, que eu li essa semana, do psicanalista Contável Caligares, né, onde ele fala: nenhuma terapia pode alterar os fatos da vida, de uma vida, mas pode, isso sim, alterar a narrativa dos fatos. E talvez isso seja decisivo. Né? Quem que trabalha muito nessa linha? A comunicação não violenta. Né? Então, é totalmente diferente eu virar para o Eurico e falar: Eurico, você não pode falar assim. De eu virar: Eurico, como que a gente poderia dizer isso de outra forma? Quer dizer, como que eu vou me comunicar com o Eurico? E isso é protagonismo. Né? Então, eu não estou lá para falar que a parte está errada. Eu estou lá para mostrar, ok, você tem voz, mas existem formas de você colocar essa voz, porque a gente está aqui buscando um acordo. E se você deixar o acordo na mão do juiz, meu amigo, você vai sair daqui triste, o outro vai sair daqui triste também, né? Porque, né, não teve nem teu protagonismo nem do outro. Então, interessante isso. Empoderar o cliente para que ele seja protagonista da decisão ou corresponsável dela, que é o que a gente trabalha nas constelações familiares. Né? Qual é a sua responsabilidade nesse grande novelo familiar que você fala que é horrível? Né? Ah, mas o que eu tenho a ver? Meu pai era bêbado, minha mãe era uma desgraçada.
É isso aí, cara. É esse o sistema. Qual que é a tua responsabilidade frente a isso? Né? Você contribui para isso? Você tenta mudar isso?